Olha, repare que depois de a culinária, de 2 pontos, eu tenho a culinária. É exatamente uma informação, como se fosse uma explicação, digamos assim. Olha aqui. Vamos ver. Analisando o item 1. Os 2 pontos imediatamente após diárias, lá na linha 19 que a gente acabou de ver agora, se a gente substituísse por uma vírgula, estaria correto? Estaria correto, sim. Mas por que estaria correto? Eu vou explicar. Após os 2 pontos, temos um aposto explicativo. Por isso a gente falou do aposto explicativo. Tá? Quando a gente explica algo, lembra que a gente usa vírgula? Então, exatamente isso. Então, após os 2 pontos, temos um aposto explicativo. Lembra do que é aposto explicativo? Vamos voltar. Olha aqui, no primeiro slide. Ó. É usado para explicar ou esclarecer um termo da oração anterior. O aposto explicativo sempre vem isolado na frase. Tá? Ali ele foi usado pelos 2 pontos, podendo esclarecer entre sinais como de pontuação, como vírgulas, parênteses ou traduções, tá? E nesse caso aqui, gente, ele foi usado pelos 2 pontos que estão lá na primeira aula do canal. A primeira aula do canal, ela fala sobre isso, tá? Se você quiser, eu deixo o link embaixo no comentário para você assistir a primeira aula que falou sobre os 2 pontos, tá? Hoje a gente está focando em vírgula, no aposto explicativo, né? Entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses, tá bom? Ok, vamos continuar. Vamos continuar daqui, dessa parte, ó. Nesse caso, a vírgula faz perfeitamente o mesmo papel que os 2 pontos. Ou seja, os 2 pontos, assim como a vírgula aqui, vai separar um aposto explicativo, uma explicação de um termo anterior, entende? Tá. É o que eu coloquei aqui, ó. Aliás, ó, temos uma aula no canal falando sobre o uso dos 2 pontos. Eu vou deixar no comentário, tá? Para vocês conseguirem acessar diretamente. Já o item 2, que a gente vai ler aqui antes de comentar, na questão, ele fala, item 2. O vocabulário estéreis, lá na linha 4, vamos depois olhar a linha 4 também, fosse substituído por desnecessários. Vamos ler a linha 4. Depois você pode ler o texto todo, tá? Antenor saía para o trabalho, os filhos saíam para a escola e Eurídice ficava em casa moendo carne e remoendo os pensamentos estéreis que faziam da sua vida infeliz. Então, aqui ele quer dizer, ele está perguntando, né, se está certo ou não. Estéreis é a mesma coisa que desnecessários? Não faz muito sentido, né? Mas eu vou ler de novo. Ó. Se a gente colocasse Eurídice ficava em casa, moendo carne, remoendo os pensamentos desnecessários, não faz muito sentido, tá? Mas a gente vai explicar certinho. Ó. O vocábulo estéreis na linha 4, ele tem um sentido, ele não tem um sentido de desnecessários. Ela estava pensando vários pensamentos. Então, se você ler o texto todo, você vai ver que não se encaixa esse significado desnecessário, entendeu? Não se encaixa. Então, tá aí, ó, estéreis é algo que não vinga. Esse é o significado da palavra estéril, algo que não vinga, que não reproduz. Então, não tem nada a ver com ser desnecessário. Tá bom? Então, não bate o significado um do outro. Então, tá errado segundo o item, tá? Vamos ver o terceiro item. Se inserisse no trecho, nunca porei os pés em um laboratório.
e não ousaria escrever versos. Na linha 20 e na linha 21. Se eu inserisse nesse trecho uma vírgula logo após laboratório e o vocábulo não fosse substituído por nem. Olha aqui o nem, gente. Lembra que eu falei do nem? Então, ele veio aqui nessa pegadinha. Quando eu tenho lá na linha 20 e na linha 21, ele trouxe o trecho, a gente vai ter que ir lá na linha para poder entender melhor, tá? Eu tenho duas informações que a banca está me pedindo. Primeiro, o uso da vírgula, tá? E segundo, porque olha aqui, ó, uma vírgula logo após laboratório. Então, ele está pedindo para inserir uma vírgula, tá? E no final das contas, ele quer saber o quê? Olha aqui, ó, se está correto pela norma do português, né? E se o sentido se manteve exatamente o que ele estava querendo dizer antes ou se passou a ser uma outra coisa. Entende? Vamos explicar melhor. Te explicar melhor. Então, primeiro vamos ler com calma a linha 20 e 21. Aqui, ó. Linha 20. Euridice jamais seria uma engenheira, nunca poria os pés em um laboratório. Olha o laboratório aqui. E não ousaria escrever versos. Mas essa mulher se dedicou à única atividade permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciência e poesia. Tá, vamos nos ater aqui, vamos nos focar no laboratório. Está falando sobre a Euridice, que ela jamais seria uma engenheira, nunca poria os pés em um laboratório e você vê que ela está negando, está dizendo informações que ela não faria, né? Ela jamais seria uma engenheira, adicionando informações que ela não faria, na verdade. Então, jamais seria engenheira, nunca poria os pés em um laboratório e não ousaria escrever versos, entende? Ele está adicionando informações que ela não faria ou que não seria, entende? Está adicionando. Ok. Primeiro de tudo, é que a vírgula depois de laboratório, ela não poderia acontecer, tá? Ela não poderia acontecer aqui, tá? Mas a gente não vai falar sobre especificamente a vírgula, porque eu vou trazer isso na próxima aula. O que aqui não poderia ser uma vírgula após laboratório, tá? Vamos para uma outra informação que é o uso do NEM, que vai ser da aula de hoje. Tá? NEM. Lembra que o NEM, vamos voltar aqui no slide, é igual ao E, não. Olha a pegadinha que a banca fez aqui. Ela falou assim, ó, e o vocábulo não fosse substituído por nem. Olha, reparem que o nem é igual ao e o não. E a banca falou assim, substitui só pelo não. E aí quando fala só pelo não, cadê o e? Olha como é que ficaria, gente. Ó, ficaria assim, nunca poria os pés em um laboratório e nem ousaria escrever versos, e aí estaria errado. Olha aqui, lembra que a gente falou que o e o nem não podem estar juntos? E nem, só o Enem do Exame Nacional. O e o nem não podem estar juntos, porque ficaria e não. Estaria repetindo e. Não teria por que fazer isso, né? Então, quando ele pede para você trocar o não pelo nem, vai estar errado. Se você tiver um e já, porque a expressão não, ela já, na verdade, a expressão nem, ela já está inserida o e o não. Por que ele pediu só para trocar pelo não e não pelo e não? Entendeu? Então está errado. A 3 está errada.
Vamos comentar aqui. Errado. A questão propôs essa seguinte redação. Nunca porei os pés em um laboratório. Aí ele pediu para botar a vírgula depois do laboratório, que está errado também, mas eu não vou falar nessa aula. E pediu para colocar, olha aqui, o e e o nem junto. E nem ousaria escrever versos. Não podemos usar o e antes do nem, pois esse já tem o e contido, por isso a assertiva está errada. Então, vamos então marcar pelo gabarito a aula correta, que a gente já falou sobre o aposto explicativo separado entre vírgulas. Olha aqui, entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões, tá bom? O uso dos dois pontos na primeira aula, como eu já falei antes. Vou deixar nos comentários a aula que eu acabei de mencionar sobre o uso dos dois pontos. E o gabarito, então, foi a letra B de bola. Apenas o item 1 está correto. E não se esqueça que quando a banca te pedir a respeito do sentido original, daqui, sentido original do texto, ela quer saber se o sentido vai se manter ainda do que ela quis dizer antes, tá? Nesse caso dessa questão, ele não pediu, não tinha nada errado sobre o sentido do texto, tá? Não mudou o sentido, tá bom? Só fica com essa informação que na próxima aula eu vou explicar por que eu estou comentando isso, tá? Nesse caso aqui, ela pediu mais especificamente se estava correto pela gramática, tá bom? É isso. Então, hoje foi isso, foi a nossa aula de hoje. E na semana que vem eu vou colocar mais uma aula, tá bom? Ou essa semana, tá? Parabéns, você então chegou ao final desta aula. Não desista, você consegue. Beijo no coração. Tchau!